Vamos lá para mais uma conversa nossa nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje o nosso assunto é... Vou desativar o som. Nós hoje vamos conversar sobre Simão Zelotes. É o nono apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. E talvez muitos de vocês, muitos cristãos, sequer sabiam que tinha, além de Simão Pedro, que tinha outro Simão, esse Simão Zelote. Mas ele está entre aqueles que o Senhor Jesus chamou, como está em Mateus capítulo 10. Tomando um pouco de líquido, acabamos a reunião de pastores agora, mas vamos lá. Então, Judas Zelote é o nosso assunto de hoje, um dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus, como está registrado nos evangelhos, especialmente aqui em Mateus, capítulo de número 10. E quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo de número 10, nos chama a atenção uma coisa muito importante. Parece que o Senhor Jesus não se importou muito com qual era a profissão das pessoas que ele estava escolhendo para serem apóstolos. Ele não se importou muito qual era a profissão de cada um deles, o que eles faziam. O Senhor Jesus Cristo mostra para nós algo muito singular. Que ainda que muitas vezes as pessoas nos julguem pela nossa profissão, mas o Senhor Jesus nos olha de fato por quem nós somos. Muitas vezes a pessoa passa a ser definida, como já disse, por aquilo que ela faz. Mas o Senhor Jesus, diferentemente disso, ele olha para nós, diferente da ótica humana, ele não escolhe ninguém por causa da sua profissão. O Senhor Jesus não escolhe ninguém por causa da sua aparência. O Senhor Jesus não escolhe ninguém pelo local que ele mora. Quando o Senhor Jesus vai escolher alguém, ele olha para dentro do coração dele. Lembra de Davi? Quando Davi Deus mandou ungir Davi como rei, e ele não estava lá no dia da unção dele. E lá estavam os irmãos de Davi. Você deve se lembrar disso, né? E aí, quando passam todos, Deus diz, olha, não foi nenhum desses que eu escolhi. E Deus disse para Samuel, Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência, Deus olha para o coração. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas Deus nos vê de uma forma tão íntima, Deus nos vê de uma forma tão pessoal, que só Deus, sabe de fato quem nós somos. Ele conhece o nosso sentar, ele conhece o nosso levantar. E quando ele escolheu esse homem que nós vamos falar sobre ele, Judas, hoje, Judas Zelote, hoje, aquele que seria um dos pilares da edificação da fé cristã, um daqueles 12 homens que levaria o evangelho para toda a face da terra, nós vamos descobrir que o Senhor Jesus, ele fez alguma coisa que talvez nós não fizéssemos. Para ser um dos 12 apóstolos, alguns eram pescadores, Mateus, era coletor de impostos, era cobrador de impostos, nós vimos agora recentemente, era revolucionário, marcado pela violência, a insensibilidade, a intransigência, a brutalidade. Pois bem, esse homem que Deus vai escolher agora como apóstolo, que era um revolucionário, um homem violento, marcado pela violência, pela intransigência, pela brutalidade, esse homem é Simão o Zelote. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, como Deus pega um homem que era um terrorista, vamos assim deixar bem claro, Simão Zelote era um terrorista e Deus vai transformar ele num apóstolo, para mostrar o poder extraordinário de Deus em transformar a vida do ser humano. Então, Simão Zelote. Em algumas traduções da Bíblia, como da King James, por exemplo, é chamado de Simão, o cananita, ou Simão cananeu. Mas não tem nada a ver com o gigante cananeu, mas sim da palavra
cananaios, que quer dizer exatamente é, zeloso, ou aquele que tem excessivo ciúme. E o Senhor Jesus, então, pega esse homem, Simão, o Zelote, e nós vamos ver por que eu estou dizendo que ele era um terrorista, conhecido como Simão Zelote, Simão Cananeu, como já disse, mas Simão Cananeu não tem nada a ver com aquela tribo dos gigantes antigos. Mas o Senhor escolhe esse homem, que a religião, vamos assim dizer, o partido político que ele frequentava, era como se fosse aqueles que explodiam pessoas, que matavam pessoas, e Deus vai lá e escolhe esse Judas chamado Zelote, um homem marcado por um zelo excessivo, por um ciúme fora dos limites por causa de Israel. Mas Deus escolhe Simão Zelote para representar o reino de Deus, para levar a mensagem de Deus, para reconciliar as pessoas com Deus, para reconciliar o homem com Deus. Olha, como é que Deus vai escolher um terrorista para reconciliar, para ser um instrumento dele, para reconciliar o homem afastado de Deus, para levá-lo de volta para Deus através da pregação do Evangelho? Pois bem, esse é o nosso Deus, com suas escolhas maravilhosas e inexplicáveis. Será que você sabe explicar por que Deus se escolheu? Porque se você olhar para dentro de si, você tem tantos defeitos, né? Tantas falhas, é tão imperfeito. Por que Deus me escolheu? A gente até questiona isso, né? Muitas vezes. Mas ele não olhou para a nossa aparência, ele não olhou para a nossa profissão, ele olhou para o nosso coração. Ele viu algo em nós que de bom que poderia ele trabalhar e transformar a gente em um salvo, em alguém que serve o Senhor Jesus. É o nosso Deus com suas escolhas maravilhosas e inexplicáveis, como nós vamos ver a partir de agora na vida de Simão, o Zelote. Porque, né, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, é o que nós sempre aprendemos. Como eu já disse, a verdade é que Deus olha para o nosso coração. Está escrito na Bíblia, em 1 Samuel 16, 7, porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha que grande, que coisa extraordinária, né? Eu disse para você que quando Deus mandou escolher Davi para ser rei, e Samuel chega lá, um grande homem de Deus, né? Até os homens de Deus falham, erram nas suas avaliações. Ele olha ali para as pessoas que estavam diante dele, os filhos de Jessé, o belemita, e logo viu o primeiro e disse: olha, é esse mesmo, porque ele é bonito. Olhou para o outro, porque ele tinha estatura. E Deus disse: não, Samuel, porque o senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Que coisa extraordinária, né? Então, esse Deus escolheu você e a mim, tão cheio de falhas, defeitos. Ele vai escolher agora também esse homem, Simão, o Zelote. Não pelo que ele era, não pela profissão dele, mas porque Deus viu alguma coisa dentro do coração dele que poderia ser transformado, aquela pedra bruta poderia ser transformado num apóstolo de Cristo. Nós nunca, nem eu nem você, nós nunca vamos poder entender o que se passou na mente de Jesus, do Senhor Jesus, por amar Simão, um terrorista, por amá-lo desde a fundação do mundo, e o designou para ser um daqueles que seria a base da fundação da igreja cristã enquanto apóstolo. Nós não temos explicações porque Deus escolheu Simão Zelote, nem porque escolheu a mim e você. E por que Simão Zelote? Vamos ver a partir de agora. Mas antes, alguns dizem que colocaram Simão Zelote para diferenciar de Simão Pedro. Você viu que são dois apóstolos com o nome Simão? Um Simão Pedro, que é o Pedro Pedrão que nós conhecemos, e o outro Simão o Zelote. Acrescentou então o Zelote para diferenciá-lo do apóstolo mais conhecido, que era o Simão Pedro. Mas estamos falando hoje de Simão Zelote. Você já viu? Tinha dois Tiago, dois agora Simão, mas vamos entrar propriamente agora Simão o Zelote. A Bíblia diz que Simão o Zelote foi uma escolha pessoal de Jesus Cristo.
Mas volta a frisar. Simão Zelote, como vamos ver daqui a pouco, ele era um terrorista. Fazia parte de um partido político de extremíssima esquerda. E mesmo assim o Senhor o chamou. E a Bíblia diz assim, Lucas 6, 12 a 16. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus, Senhor Jesus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais lhe deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André e seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado de Zelote. Simão, chamado de Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Bem, na semana que vem nós vamos falar sobre Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes. Nós vamos falar aí do décimo, ainda falta Tiago, filho de Alfeu, desculpa, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes. Pois bem, vamos voltar aqui em Lucas 6, que o Senhor Jesus escolheu esses 12 apóstolos e também escolheu Judas, que não é o Iscariotes, Judas, ele escolhe Judas, filho de Tiago, mas hoje nós vamos falar de Simão. Simão, filho de Zelote. A única coisa que nós sabemos na Bíblia a respeito de Simão Zelote é o que a Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou eles. Pronto, só isso. Mateus 10:4, Marcos 3:18 e Atos 1:13. A Bíblia simplesmente só cita o nome de Simão Zelote na Bíblia, dizendo que Jesus o chamou. Possivelmente é tudo o que ele queria que nós soubéssemos de Simão o Zelote. Mas nós vamos encontrar nesses textos citados, quando cita o nome de Simão Zelote, alguns fatos marcantes. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que que Simão Zelote, naquele dia que o Senhor Jesus estava ressuscitado, ia voltar para o céu, Simão, o Zelote, estava lá, vendo Jesus, o que prova que essa vida, a transformação de Deus na vida de Simão Zelote foi total. Tanto é que quando o Senhor Jesus morre e ressuscita e vai voltar para o céu, em Atos 1:13, quem está lá? Também Simão Zelote. Mas nós vamos perceber também, a Bíblia cita isso aqui em Atos, que Simão Zelote também estava dentre aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Então, apesar da Bíblia não mencionar nada sobre Simão Zelote, mas mostra que ele estava lá no dia do batismo com o Espírito Santo, mostra que ele estava lá no dia que o Senhor Jesus Cristo voltou para os céus, mas Simão Zelote, como eu e você, também recebemos uma missão do Senhor Jesus que diz o seguinte: Jesus enviou os 12, incluindo Simão Zelote, ele enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Olha qual foi a ordem do Senhor Jesus para os 12 apóstolos, incluindo Simão Zelotes. Indo, onde vocês passarem, se vocês forem no mercado, na rua, no ônibus, no trem, indo, onde vocês passarem, anuncia o reino dos céus. E ele disse: eu dou poder para vocês curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebesses, de graças dai. E aqui a gente vai parar um pouquinho. Esse poder, essa missão que o Senhor Jesus deu aos 12, será que é para mim e para você também? Eu quero te dizer que sim. O Senhor Jesus disse para mim e para você: onde você for, indo, no trabalho, na rua, no colégio, no metrô, no trem, no ônibus, onde você passar, prega o reino de Deus, anuncie Jesus Cristo. E ele disse: você também, inclusive você que está do meu outro lado aí. O mesmo poder que ele deu aos apóstolos, ele deu a mim e a você. Ele disse que a promessa é para eles, mas também a promessa é para nós. De pregar o evangelho, de curar os enfermos, de limpar os leprosos, de ressuscitar mortos e de expulsar demônios. Que você receba isso em sua vida.
Eu ainda até falei hoje na reunião de obreiros que a primeira coisa que o Senhor Jesus mandou os apóstolos fazerem foi expulsar demônios. Expulsar demônios, curar enfermos e só depois pregar o evangelho para eles. Então, poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Antes de anunciar o evangelho, a gente precisa expulsar os demônios das pessoas, curar as pessoas, para que elas se maravilhem do poder de Deus. A bem da verdade, a Bíblia diz em Marcos 16, que o primeiro sinal da minha crença em Jesus Cristo é o poder para expulsar demônios. Eu pergunto, você tem poder para expulsar demônios? Tem. Você tem poder para orar pelo cachaceiro, pela prostituta, pelo viciado, pelo seu familiar que está possuído por algum espírito maligno e mandar ele embora. Você tem o poder e a autoridade de expulsar espíritos maus da sua vida e mandar eles ir embora. Você consegue ver que o mesmo poder que Deus deu aos apóstolos deu a você? Voltemos então a Simão Zelote. Ele, apesar da Bíblia não falar nada sobre ele recebeu o poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Ele estava com Jesus no dia que Jesus Cristo voltou para os céus. Ele estava presente em momentos importantes da vida de Jesus. Quando Jesus passa a noite toda orando, no outro dia escolhe Simão Zelote. E vamos ver por que eu estou insistindo nisso daqui a pouquinho. Simão, assim como os demais apóstolos, percorreu os caminhos do evangelho sem carregar nenhuma mala, nenhuma mochila, sem dinheiro. Ele estava pregando o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Conforme determinado pelo Senhor Jesus, Simão Zelote, bem como os 12 apóstolos, curou enfermos, ressuscitou mortos, limpou leprosos, expulsou espíritos maus. Então a gente percebe que Simão, o zeloso desde o início pelas tradições hebraicas, vai se transformar num humilde servo do Senhor Jesus Cristo, que vai curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, expulsar demônios. Eu quero insistir nisso, meu amado irmão, você que está do outro lado, participando conosco nesta manhã. O Senhor Jesus também te deu poder e autoridade para curar doenças, expulsar demônios, ressuscitar mortos e limpar leprosos. Mas você vai me dizer, mas apóstolo, eu não tenho esse poder. Você tem. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem esse poder. E isso é aperfeiçoado pelos dons espirituais na nossa vida, os 9 dons espirituais. E não vamos falar sobre eles, mas você pode pesquisar depois como o Senhor Jesus capacita-nos com o poder dele, dando poder para curar enfermos, expulsar demônios, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Ele deu poder aos 12, deu poder a Simão Zelote, que estamos falando aqui hoje, mas deu poder também para você. Por que eu estou falando? Como Deus, extraordinariamente, escolhe um homem como Simão Zelote. Talvez você também se considere o maior pecador, a maior pecadora do mundo. Mas de um modo extraordinário, Deus te amou. Deus não olhou para quem você era, mas olhou para quem ele iria transformar. Deus não olha para quem você é, nem pela sua profissão, nem pela sua sabedoria, nem pela roupa que você veste, nem para o lugar que você mora. Ele está olhando para o seu coração para saber em quem ele vai te transformar. E é aí que nós vamos entrar um pouquinho mais, porque Simão, o Zelote. Tudo mais que nós podemos saber sobre Simão Zelote deriva apenas de fontes históricas, tradições comuns da igreja ao longo dos anos. Mas o termo Zelote, que foi dado a Simão, o Zelote, não a Simão Pedro, mas Simão Zelote, pode nos dar uma ideia da antiga identidade de Simão, o Zelote. E assim, nós vamos ter elementos que vai nos trazer a ideia de como foi que Simão Zelote se aproximou de Cristo, como Cristo se aproximou de Simão Zelote. Talvez hoje Simão Zelote seria aquela pessoa assim que o maior bandido da história, que ninguém queria se chegar perto dele. Seria aquele terrorista que carrega dinamite no seu corpo para explodir ele e explodir outras pessoas. Ele era extremado, ele era muito extremado mesmo. Mas Jesus o amou e se aproximou dele. Para mostrar para mim e para você que nenhum homem, nenhuma mulher é perdida aos olhos do Senhor nosso Deus. Vai mostrar para cada um de nós, naquilo que Deus fez na vida dos apóstolos, alguma coisa extraordinária. Desde a invasão babilônica,
que foi um sinal do juízo de Deus, quando Deus disse que o povo de Deus ficaria na Babilônia 70 anos. Foi um juízo de Deus. Até a reconstrução dos muros por Neemias e por outros, nós vamos encontrar que nada foi como antes. Quando os muros caíram e foram levantados, nada foi como antes. O povo judeu poderia até estar na terra prometida como está até hoje, mas nada seria como antes. Sempre estaria em guerra, sob jugo. Tanto é que hoje estão lutando aí contra o Hamas, o Hezbollah e tantas outras coisas. Nada foi como antes para o povo judeu, porque eles se rebelaram contra o Senhor nosso Deus. Então, a rebelião nunca pode estar no nosso coração. E por causa da rebeldia do povo judeu, Deus diz que nada seria como antes. E insisto para dizer que nada foi até hoje como não é para o povo judeu, porque eles foram desobedientes. Está lá a guerra com Hamas, com Hezbollah, porque a palavra de Deus, as profecias de Deus sempre vão se cumprir. Mas voltando aqui para Simão Zelote, 200 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Judas Macabeu liderou uma das maiores revoltas judaicas contra o imperador o imperador romano que naquela época governava quase todos os países, em uma guerra incessante. E a mais violenta e catastrófica dela foi exatamente em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quando o templo foi quase que totalmente destruído, tudo que estava no templo foi levado embora, enfim, os muros foram derrubados, mas era já uma profecia do Senhor Jesus dizendo que isso iria acontecer. Volto a insistir, porque o povo iria passar 70 anos na Babilônia por causa da sua desobediência. O povo judeu sempre seria perseguido, como é até hoje, volto a insistir, hoje com Hezbollah, com Hamas, com o Líbano, tudo por causa da desobediência. Tudo isso só vai mudar quando Israel voltar inteiramente para Cristo. Que sirva de alerta para mim e para você. Quando mais nos afastamos de Deus, mais nós vamos ter consequências dos nossos pecados. Aí, voltando a Simão Zelote, eu estou tentando explicar agora para você o termo Zelote. Por que Simão era considerado Simão o Zelote? Pois bem, muitos historiadores acreditam que quando os romanos saquearam Jerusalém em 70 depois de Cristo, durante o governo de Tito Vespasiano, no ano 70, ali houve um terrível holocausto. Em grande parte, Jerusalém foi destruída por causa dos zelotes. Vou repetir. O povo judeu já havia pecado contra Deus e tinha sido levado para a Babilônia. Agora Deus levanta um grande imperador que cerca Jerusalém, que foi Tito, na década de 70, depois que Jesus Cristo nasceu, e Tito vai destruir Jerusalém. E Tito vai destruir Jerusalém por causa dos zelotes. Tito pode estar destruindo Jerusalém por causa dos zelotes. Por isso que nós estamos falando, por que Deus escolhe um homem como Judas, o zelote? E Deus vai destruir Jerusalém por causa dos zelotes. O partido político que o Simão que nós estamos estudando hoje, Simão Zelote, fazia parte. Pois bem, durante o tempo em que a cidade de Jerusalém foi sitiada pelos romanos, depois que o exército de Roma já havia cercado Jerusalém e cortado todos os suprimentos, os zelotes começaram a matar outros judeus que desejavam fazer um acordo de paz com Roma. Então, os próprios zelotes começaram a matar os judeus que queriam fazer um acordo com o imperador Tito. Então, os zelotes, membros desse partido político que nós estamos falando sobre ele, da qual Simão, o apóstolo, fazia parte, os zelotes não permitiam que ninguém se entregasse a Tito, ao imperador romano que estava em volta de Jerusalém, para negociar a sua vida. E foi aí, então, que, quando Tito viu que os próprios judeus estavam matando, guerreando entre eles, matando uns aos outros, que Tito, então, derruba os muros de Jerusalém, massacra milhares de judeus, leva embora os tesouros do templo e derruba os muros. Por que eu estou dizendo sobre isso? Assim, o ódio dos zelotes, o ódio que os zelotes tinham contra Roma, o ódio no coração deles contra Roma e contra tudo que pertencesse aos romanos, provocou a destruição da própria cidade. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante.
Estamos falando de Simão Zelote. Estou te dizendo agora quem eram os Zelotes, onde Simão fazia parte desse partido político. Eles tinham tanto ódio pelos romanos que eles começaram a matar outros judeus para que os judeus não fizessem um acordo de paz com os romanos, para que Jerusalém não fosse destruída. Era um povo cheio de ódio no seu coração, para mostrar para nós que o ódio nunca é uma coisa que deve permanecer no coração do cristão. Então, Jerusalém foi destruída, os tesouros foram levados embora, os muros foram derrubados por causa desse ódio que os zelotes tinham contra os romanos e tudo aquilo que era romano, tudo aquilo que era típico dos romanos. Pois bem, o espírito dos zelotes, o seu fanatismo insensato, foi a causa da destruição de Jerusalém. Então, o que provocou a destruição de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que provocou a destruição do próprio povo de Deus em Jerusalém, a morte de milhares de judeus, foi o ódio cego dos zelotes. Aquele fanatismo que ele tinha, que destruiu eles e destruiu tantas pessoas. Isso serve para a igreja de hoje em dia. Quantas vezes nosso ódio por um irmão, por uma irmã, destrói a congregação que nós frequentamos, destrói a igreja que nós congregamos. É interessante, eu até falei sobre isso aqui ainda há pouco. Teve uma jovem que saiu do nosso ministério, não vou citar o nome que nem vale a pena, saiu com um ódio tão grande que destila coisas pela rede de Instagram, mentiras, fofocas, coisas enganosas. Veja, muitas vezes as pessoas, no seu fanatismo, querem destruir outras pessoas, como fizeram os zelotes. Os zelotes matavam seus próprios irmãos, os zelotes matavam seus próprios irmãos para que eles não continuassem vivendo para Deus e nem com a Jerusalém inteira. Pois bem, o nome zelote, aparentemente, significava coisa boa, né? Zeloso do bem, zeloso pela verdade, zeloso pelas boas ações, mas, na realidade, o termo zelote na Bíblia, e que Simão fazia parte, e que Flávio José, historiador disso, os zelotes não tinham nada de bom, não tinha nada de zeloso pelos bens. Pelo contrário, eles eram extremados. Por causa do seu ódio, por causa do seu ponto de vista, eles deixaram Jerusalém ser destruída e milhares de judeus serem mortos. Quantas vezes eu e você destruímos nossos irmãos com nossa língua afiada? Nós falamos mal da nossa denominação, falamos mal de pessoas, estamos destruindo a nós quando fazemos isso, estamos destruindo outras pessoas. Pois bem, Simão, que nós estamos estudando hoje, Zelotes, era um desses homens cheios de ódio, que matava outros judeus, que perseguia os judeus. E é interessante nós notarmos que ele é colocado na Bíblia Sagrada como aquele que viria a ser um dos apóstolos. E mais interessante ainda é que quando Mateus e Marcos apresenta a relação dos 12 apóstolos, coloca Simão logo perto de Judas Iscariotes. Vou repetir isso. Há fatos interessantes da Bíblia que muitas vezes passam desapercebidos, que quando os escritores bíblicos foram relacionar os 12 apóstolos, especialmente Mateus e Marcos, eles apresentam a relação dos apóstolos e coloca Simão, Zelotes e Judas Iscariotes, um ao lado do outro, nessas duas apresentações. E na ocasião em que Jesus enviou os discípulos de dois em dois, como está em Marcos 6, 7, é possível notar que Simão, Zelote e Judas Iscariotes estavam juntos. E provavelmente eles formaram uma só dupla. Os dois provavelmente seguiram a Cristo, tanto Simão Zelote quanto Judas Iscariotes, provavelmente seguiram a Cristo por motivos meramente políticos e não por motivos de fé. Vou repetir isso. A Bíblia apresenta sempre Simão Zelote e Judas Iscariotes um ao lado do outro, especialmente Marcos e Mateus. E bem provável, como está em Marcos 6, 7, que quando o Senhor Jesus envia os apóstolos de dois em dois, Simão Zelote e Judas Iscariotes estivessem juntos.
E é bem provável que eles só seguiram a Cristo por motivos meramente políticos, motivos políticos semelhantes. Mas, no entanto, em algum momento da história, Simão Zelote é transformado por Jesus Cristo. Mas Judas jamais chegou a ser transformado por Jesus. Ele nunca aceitou a transformação. E quero te chamar a atenção que quando a gente for falar sobre Judas, eu acho que você tem que convidar seus amigos, seus vizinhos, todos os crentes da igreja para essa última aula, que será daqui a 3 semanas, sobre Judas Iscariotes. Hoje estamos falando sobre Simão Zelote, mas ele andava parelho com Simão. Simão Zelote andava parelho com Judas Iscariotes. Simão se deixou ser transformado, mas Judas nunca se deixou ser transformado. Pois bem, é nesse cenário de resistência ferrenha da briga entre judeus e romanos, é que surgem os zelotes. Os zelotes surgem exatamente por causa dessa guerra entre judeus e romanos. Então, os zelotes era espécie de uma facção, eu disse isso mesmo. Os zelotes, da qual Simão fazia parte, é provavelmente uma espécie de uma facção dos judeus que nunca aceitaram a dominação romana. E eles faziam uso da violência para se contrapor aos romanos. Então, eles eram violentos, muito violentos. E exatamente aí que surge Simão, os Zelotes. Mas antes, é preciso entender, em Atos 5:37, a Bíblia relata uma coisa interessante sobre os Zelotes. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Olha, Judas, o Galileu, Atos 5:37, diz que formou um grupo de rebeldes, de pessoas violentas, de terroristas. E nós vamos ver aqui que um nome é citado, Judas, o Galileu. E Simão, o Zelote, fazia parte desse grupo terrorista, desse grupo rebelde, desse grupo que fazia guerra ao extremo contra os romanos. A Bíblia Sagrada nos traz esse detalhe, mas Flávio José acrescenta dizendo o seguinte: no tempo de Gesa em Floro, ocorreu no 6º ano depois de Cristo, quando um grupo de zelotes rebelou-se contra o imposto cessitário. E o líder fundador dos zelotes, mencionado também por Flávio José, é o mesmo de Atos 5:7, Judas o Galileu. Então, os zelotes estavam convencidos de que pagar o imposto ao rei era um ato de traição a Deus. Essa ideia era amplamente aceita pelo povo, que já se encontrava sobrecarregado pelos impostos, pela taxação dos impostos romanos. E foi aí, como diz a Bíblia em Atos 5:37, que Judas, o Galileu, aproveitou a oportunidade, organizou um exército de rebeldes, um exército que começou a assassinar pessoas, a fazer saques e a destruir. Judas, o Galileu, de Atos 5:37, nas palavras de Flávio José, o historiador judeu, que esse Judas, o Galileu, aproveitou a oportunidade da briga entre judeus e romanos e organizou um exército de assassinos, de saqueadores e de destruidores, um exército de terroristas. E na base de operação deles da Galileia, como a Bíblia diz em Atos 5:37, Judas e seus seguidores começaram a realizar essas guerrilhas, atos de terrorismo contra os romanos, e nós já vimos também até mesmo contra os judeus. No entanto, não tardou muito para que Judas fosse morto, mas o movimento dos zelotes continuou. O partido zelote, portanto, o partido dos zelotes, desses guerrilheiros, desses assassinos, desses traidores, desses homens sanguinários, lá estava Judas, o zelote, aquele que viria a ser apóstolo. Veja como Deus transforma pessoas que não valem nada em santas pessoas. Deus pode transformar a mim e você também em santos homens de Deus, e as mulheres em santas mulheres de Deus. Pois bem, os zelotes eram um partido secreto. Eles eram um partido ilegal e levavam, de fato, o extremo
ao extremo o ódio deles contra os judeus. Eles eram violentos e fora das leis. Uma vez que não possuíam exército, os zelotes lançavam mão de sabotagem e assassinatos com objetivo meramente político. O historiador é Flávio Joséfo. Bem, na realidade, Flávio Joséfo, na realidade, os zelotes não passavam de meros terroristas. Os atos de terror dos zelotes se espalharam por todo o império. E eles passaram a ser seletivos e bem seletos. Seletivos, digo, e bem cautelosos. Você pode me dizer, mas apóstolo, nós estamos vendo isso no Brasil, né? Extremos tanto para a direita, extremos tantos para a esquerda, o ódio dominando o coração dos partidos políticos, o ódio dominando o coração das pessoas. Então, esse é o tempo que a seara está branca, está pronta para a gente lançar a rede e pescar muitos peixes. Vamos voltar aqui, então, aos zelotes. Mesmo dentro do partido dos zelotes, havia uma subdivisão de resistência conhecida como os sicários. Os sicários. Dentre os zelotes, dentro do partido dos zelotes, tinha uma subdivisão chamada de sicários. Quem eram os sicários? Os sicários eram homens conhecidos como homens da adaga, os homens da espada, os homens da arma. Então, ela era a ala mais radical dentre o partido dos zelotes. Você vai me dizer, apóstolo, o que isso tem a ver com Simão? O que isso tem a ver com nossa aula? Tem tudo a ver. Então, os zelotes, um partido político extremamente radical, mas mesmo dentro do partido radical, tinha uma ala mais radical ainda. Eram os homens da adaga, eram os homens da espada. Então, eram assassinos mesmo. Eles usavam um punhal, pena que eu não trouxe aqui a minha espada, eles usavam um punhal curvo, que é chamado em latim de sicaio ou sica, que, segundo o autor Aramis C. de Barros, nos 12 Homens de uma Missão, esses sicários, esses assassinos, os homens da adaga, os homens do punhal, eles escondiam a adaga, o punhal, assim nas suas roupas, aproximavam, então, de uma maneira furtiva de que eles queriam assassinar, e ali, então, aproximava-se sorrateiramente dos soldados romanos ou dos judeus que estavam em peregrinação em Jerusalém. Pelas costas, eles enfiavam as facas, os punhais nas costas dessas pessoas, perfurando a costela e chegando até o coração. Eles eram hábeis, eles eram muito assassinos mesmo, assassinos violentos e cautelosos. Então, quando o povo ia para Jerusalém nas festas religiosas, esses sicários, que faziam parte também dos zelotes, aproximavam-se dos soldados romanos, dos políticos, pelas costas, e feriam eles, perfurando as costelas e chegando até o coração. Eles eram terríveis assassinos, grupos, como já disse, que fazia parte o apóstolo Simão antes dele se converter. Pois bem, todos os zelotes, como todo judeu, aguardava fervorosamente a vinda do Messias prometido. Eles acreditariam que o Messias viria libertar eles do Império Romano, trazer um tempo de paz, de prosperidade, que o Messias, quando chegasse, esmagaria os inimigos, vingando deles todo o sofrimento que eles tinham passado. Então, que o Messias seria, como de fato foi um servo fiel, que ele seria da raiz de Davi, como de fato foi, e que reconheceria o Deus de Israel como único Deus, como de fato aconteceu, que nunca adoraria Deus estranho, como de fato aconteceu. Só teve uma coisa que o Messias não veio fazer, e que todos os judeus e os zelotes esperavam. Jesus Cristo não pegou a espada, ele não pegou o punhal, ele não pegou a espada para lutar. A libertação que ele veio trazer não foi os judeus do Império Romano, ele veio trazer libertação na alma do ser humano, como está em Isaías 61. Ele veio soltar a cada um de nós das prisões, da tristeza, da angústia e da dor. Então, Simão, o zelote, ele poderia ser conhecido hoje como nacionalista, como patriota. Alguém que levava a sério demais
às demandas da comunidade judaica e que lutava por motivos meramente políticos e não por motivos espirituais. Em outras palavras, o zelo embrutecido de Simão Zelote fazia com que ele fosse mais um assassino, mais uma pessoa cheia de ódio, que eles achavam que iria libertar Israel através das armas, através do punhal, através da espada, e que a espada dele simbolizaria a justiça de Deus matando pessoas. Quando eles matavam as pessoas, eles achavam que eles estavam praticando um ato de justiça de Deus. Isso acontece no Rio de Janeiro hoje, né? Lá os pastores do tráfico, que a gente sempre ouve falar pela televisão, Deus nunca lançou mão da espada, ele próprio, para destruir absolutamente ninguém. Então, o partido dos Zelotes e Simão, o Zelote, que se tornou apóstolo, eles achavam que eles libertariam Israel pela espada, pelo punhal. Então, as mesmas pessoas que hoje nós chamamos de patriotas ou de nacionalistas, que acham que Deus vai fazer uma libertação através da política, mas é através do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, Simão Zelote, ele era a própria causa, eles achavam que eles iriam libertar Israel, tudo que eles enxergavam era ódio, tudo que eles destilavam era ódio, tudo que eles tinham era violência, era amargura, eles queriam só revolucionar. Mas tudo que Simão, na realidade, precisava era de um novo coração e de um novo propósito. Um novo coração e um novo propósito. Um propósito redimido. Talvez tudo que eu e você que estamos aqui hoje nessa aula, e quem vai ver ela em algum momento do dia, tudo que eu e você precisamos é de um coração novo, é de viver um novo propósito, o propósito de Deus na nossa vida. Como Simão, muitas vezes tudo que você fez até hoje só falhou e deu errado. Os planos com a mocidade, com jovens, com homens, com mulheres, o plano com a igreja local, talvez tudo que você planejou deu errado, porque talvez você lutou como Simão, o Zelote, antes da conversão. Você luta com a sua força, você luta com a sua vontade, com aquilo que lhe vem ao coração. Mas nós devemos lutar no poder do Espírito Santo de Deus, com planos e propósitos novos, com um coração novo e um propósito redimido pelo Senhor. Pois bem, não há certezas quanto e como aconteceu o encontro de Simão Zelote com Cristo, mas sabemos que Simão Zelote encontrou com Cristo, Cristo se encontrou com Simão Zelote. O que nós podemos pensar em algumas possibilidades. E algumas pessoas que estão aí do outro lado provavelmente devem ter assistido a série The Chosen, que traz ali uma explicação, talvez, que nós vamos entender sobre esses chamados dos apóstolos. Essa série, The Chosen, elas trazem uma licença histórica que nós podemos trazer aqui para nós, que acompanhamos a Bíblia Sagrada, e essa série, ela traz talvez uma ilustração boa para nós, que serve aqui para a nossa aula hoje, que apresenta Jesus Cristo como homem e apresenta Jesus Cristo como Deus. Deus homem, homem Deus, o que a própria Bíblia Sagrada fala também. E na missão, nessa série Chosen, então, The Chosen, ou seja, os escolhidos, como a irmã está dizendo aqui, é verdade, está dizendo aqui, a Bíblia diz, e vamos falar sobre isso agora, eles tentam juntar, então, os 12 apóstolos, aqueles seriam os futuros 12 apóstolos, 12 escolhidos. E quando se trata de Simão, a série nos traz Simão Zelote, que poderia ser irmão daquele paralítico de 38 anos, esperava ali o movimento das águas, está lembrado? A série traz esse dado que poderia ser histórico, né? Que Simão Zelote poderia ser irmão daquele homem que esperava há 38 anos o movimento das águas. Bem, essa é uma das coisas apresentada por esse lampejo de licença histórica dessa série. Para um homem focado na missão de erradicar os romanos e os seus colaboradores, como também de libertar Israel, domínio opressor, somente algo extraordinário poderia chamar a atenção de um revolucionário como Simão. Certamente, Simão ouviu falar de Jesus Cristo.
Provavelmente ele viu Jesus operar sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Nós não sabemos. Mas, ainda conforme um autor que eu citei ainda há pouco, que era Aramis C. de Barros, os historiadores da igreja, como Nicéforo e Jerônimo, contam que Simão poderia também ter sido um dos moradores ali de perto de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. E ele viu Jesus transformar água em vinho, e aquilo tocou tão profundamente o coração de Simão Zelotes, que, lógico, ele passa a seguir o mestre Jesus. Mas ainda há uma outra coisa, outro lampejo, que a gente pode trazer aqui para saber como Simão encontrou com Cristo e Jesus se encontrou com ele. Primeiro, nós vimos da série de Chosen, dizendo que ele poderia ser irmão daquele paralítico de 38 anos. Depois que ele poderia estar ali na festa de Caná da Galileia e viu Jesus operar o grande milagre no tanque de Betesda. Poderia ser, tá? Gente, eu não estou afirmando que era e nem a série está dizendo que é, tá? O texto apócrifo de Evangelho de Ebionitas, também conhecido como Evangelho dos 12 Apóstolos, do século II, nos traz uma outra possibilidade do encontro de Jesus com Simão. A de que, quando Simão foi chamado, Simão Zelote foi chamado, ele também estivesse junto com Pedro, André, Tiago e João, lá no Mar da Galileia. E assim ele poderia também ser um pescador, e que ouviu as palavras de Jesus e seguiu a Jesus Cristo. Não sabemos quem está certo. Tudo que nós sabemos é que Jesus transformou a vida de Simão Zelotes. Então, os zelotes estavam esperando o Messias que iria liderá-los em uma guerra para expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel em sua glória salomônica. Eles eram patriotas apaixonados, prontos para morrer a qualquer instante por aquilo que eles criam. Mas o plano que Deus tinha para Jesus Cristo, que era de salvar a humanidade, e o plano que Deus tinha para Simão Zelote, para mim, para você, não é de pegarem armas, a não ser a arma, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas, independentemente da forma como tem acontecido, né, esse encontro entre Jesus Cristo e Simão e Jesus Cristo, Simão Zelote e os apóstolos, a verdade é que Cristo foi até Simão Zelote. Vou repetir isso porque isso é muito importante. A verdade é que Jesus Cristo foi até Simão o Zelote. Jesus Cristo foi até Simão o Zelote. Um homem que ninguém queria chegar perto dele. Um homem assassino, perseguidor, traidor do império, um homem terrível. Mas Jesus Cristo foi ao encontro dele. Jesus Cristo enxergou algo dentro dele que podia ser lapidado, que podia ser transformado e fazer dele um manso e humilde servo de Cristo. E ainda na série de Chosen, há uma parte importante que diz o seguinte: quando Jesus está conversando com Simão Zelotes. Bem, estou dizendo a série de Chosen, não estou dizendo que isso é fato real, tá? Estou dizendo que é um lampejo histórico, né? Que pode ser um lampejo histórico. Jesus está ali, então, conversando com Simão, o Zelote, e Jesus Cristo pega a adaga, pega o punhal que está na mão de Simão Zelote e pega o Simão. O Simão está aqui com a sua adaga. Jesus pega a adaga da mão dele, pega o punhal da mão dele e joga o punhal no rio. Já que a faca, ou o punhal, a adaga, era o instrumento de justiça dos zelotes. Eles faziam justiça pela arma, pela guerra, né? Mas Jesus vai mostrar para ele que o que ele quer fazer com Simão, a justiça que o Senhor Jesus queria implantar, o punhal não seria mais útil para a missão que Jesus Cristo agora vai entregar a Simão o Zelote, que seria a anunciação das boas novas. Então, quando Jesus pega o punhal de Simão, o Zelote, e lança no mar, ali na série de Chosen, Simão vira para Jesus e diz: sem a minha sica, ou o meu punhal, por que o senhor precisa de mim? Por que o senhor precisa de alguém como eu, sem a minha sica, sem o meu punhal? Por que o senhor precisa de mim, sem a minha arma de guerra? Jesus não precisa do que nós temos.
mas do que ele nos faz ser. Então, Jesus ali na série, no filme, vira para Simão Zelote e diz: olha, eu já tenho tudo o que preciso, mas eu só queria você. Ali estava um homem que poderia seguir Jesus, que poderia chamar de Jesus, poderia chamar de mestre, alguém que não precisa da nossa arma, que não precisa da nossa profissão, mas precisa de cada um de nós. Simão diz: Senhor, sem a minha arma, o Senhor não precisa de mim. Jesus disse: eu preciso de você, como você é, para que você deixe eu fazer de você um vaso novo em minhas mãos. Bem, eu estou falando isso de uma série, de um filme, e bem famoso que está passando por aí. Penso em Simão, Zelote, então Deus tirando ele do meio dos zelotes, do meio daquela quadrilha de assassinos, o Senhor Jesus está tirando ele do meio daqueles companheiros nacionalistas, e Jesus tira ele apenas e deixa ele aqui, bem do lado dele. Vou dizer, bem do lado do coração. Jesus tira ele do meio da multidão, do meio dos assassinos, do meio dos terroristas, e coloca ele aqui, bem do seu lado. Porque muito mais do que uma luta armada, Jesus queria livrar Simão da sua miséria humana, da miséria do seu coração, da destruição do seu coração. Jesus não iria usar Simão, o zelote, para libertar Israel com a arma de guerra, com o punhal. Jesus Cristo iria usar Simão, o zelote, para libertar Israel no poder do Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Então, tudo que o Senhor Jesus quer de mim e de você, para libertar o Brasil e o povo brasileiro, não é da nossa espada, é de nós entregarmos a nossa espada para ele, o nosso punhal para ele, ou como Eliseu, entregar o nosso arado para ele, entregar o que nós temos para ele e dizer: Senhor, usa-me como tu quiseres, ou dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, acima de tudo, Simão precisava ser salvo, e então ele vai até o mestre com sua adaga, com seu punhal, que agora era profundamente inútil para ele, que não servia para mais nada. Ele ouviu o chamado do Messias e provavelmente, cansado de tanta violência, ele pode ter dito: salva-me, Senhor, salva o meu povo. Salva-me, Senhor, salva o meu povo. Ou como já disse, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E daquele momento em diante, em que Jesus Cristo muda a vida de Simão Zelote, ele passa a ser uma pessoa a ser transformada por Jesus. E hoje até ouvimos o pastor Alain falar sobre isso aqui na nossa igreja sede. Jesus pega o velho Simão Zelote, o assassino, o sicário, o homem da adaga, o homem perseguidor, o homem que era um terrorista, agora está nas mãos do Senhor Jesus, e ele vai lapidar aquele homem, vai mudar o seu coração, tirar o ódio e colocar a paz, vai tirar tudo que não presta. Como verdadeiro ourives, Jesus Cristo vai transformar a pedra bruta, Simão o zeloso, o terrorista, em um servo de Jesus Cristo. É tudo que ele faz. E vamos para o encaminhamento da nossa reflexão de hoje. Simão pregou a Cristo ao longo da Mauritânia e da África Menor. Foi por fim crucificado, dilacerado e enterrado na Britânia, disse Doroteu, bispo de Tiro, em 303 a.C. Agora, Simão, movido por uma nova missão, depois de lapidado pelo grande ourives Jesus Cristo, identificado agora com o Filho de Deus e mais não com os zelotes, Simão deixou de ser patriota, deixou de ser assassino e direcionou todo o seu patriotismo a um país infinitamente superior a Israel. E direcionou todas as suas energias para a Nova Jerusalém, que descerá dos céus e queria levar vidas agora ao encontro de Cristo. Levar pessoas ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Onde aquele que eles queriam matar, agora ele vai poder fazer de tudo para trazer eles para o Senhor Jesus Cristo. Simão agora já não lutava mais com uma adaga, com um punhal, mas no poder do Espírito Santo que habitava dentro dele, porque somos templo do Espírito Santo. Ele não lutava agora apenas por causa de uma guerra entre Israel e os romanos.
Ele lutava agora contra principados e potestades das trevas, para levar a redenção definitiva de almas pecadoras a serem lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário. A presença de Simão Zelote, um feroz e indomável patriota, na lista dos 12 apóstolos, é uma bela inspiração do poder reconciliador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma das maiores marcas do reino é exatamente essa da reconciliação. E Isaías, o profeta Isaías, antevendo esse reino de reconciliação, revelou uma solução para os velhos antagonismos e a abolição das inimizades. Quanto mais tempo passamos na escola do Senhor Jesus Cristo, mas vamos compreender que não foi por nossos méritos que nós fomos salvos, muito menos pelas obras de justiça que alcançamos o amor do Pai, mas eu e vocês, Simão Zelote e todos os apóstolos, fomos salvos pela bendita misericórdia de Deus e o seu favor imerecido, chamado graça. E outro detalhe muito importante, com ele nós vamos encerrar daqui a pouquinho, é que os zelotes eram inimigos mortais dos publicanos cobradores de impostos, que nós já vimos sobre a vida de Mateus. E a partir do momento em que Simão aceita Cristo, ele vai andar com outro homem, que também era traidor dos judeus. Ele vai andar com Mateus, o ex-cobrador de impostos. O evangelho tem esse poder, o poder de perdoar, de pacificar e perdoar, o que eu e você também devemos fazer. O pastor inglês John Jones faz uma interessante aplicação com alguns acréscimos imaginários do caminhar de Simão e Mateus, os dois odiados pelos judeus. A presença de Simão Zelote, o feroz e indomável patriota, na lista dos 12 apóstolos, como já disse, é uma bela história do poder reconciliador de Jesus Cristo. Porque uma das maiores marcas é exatamente essa da reconciliação, e como já disse o profeta Isaías, antevendo o futuro reconciliador, a solução das velhas causas para novas causas, ele vem e diz o seguinte: morará o lobo com o cordeiro, escreveu ele em sua belíssima e poética linguagem, e o leopardo com o cordeiro se deitará, o bezerro, filho do leão e animal cevado viverão juntos, e um pequeno menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos lado a lado se deitarão, e o leão comerá palha com boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em toda a morte de minha santidade, em todo o monte da minha santidade. Isaías 11, 6 a 9a. Aquilo que o profeta Isaías já estava tendo como visão para o futuro, se torna realidade na salvação de Simão Zelotes e de Mateus. No reino de Deus, todas as inimizades, fofoca, ira, contenda, têm que ser abolidas. Então, na companhia dos discípulos reunidos em volta do Mestre, no próprio ciclo de apóstolos de Jesus Cristo, pode-se perceber o cumprimento da profecia de Isaías, que o leão, como nós já dissemos ali, que morará o leão com o cordeiro. E agora, o cumprimento dessa profecia se vê habitando lado a lado, quando Simão Zelote está andando com Mateus, o ex-publicano. Ali se vê o lobo habitando com o cordeiro, assim como o leopardo repousando junto à criança. Na lista dos 12 apóstolos, encontra-se o nome de 2 apóstolos que outrora sempre prontos para a luta, odiavam-se mutuamente com ódio feroz e amargo, até que Jesus, atraindo Simão Zelote e Mateus, os ex-publicanos, atraiu-os para si e depois atraiu um para o outro. Vou repetir isso porque isso é muito importante. A gente não pode ter inimizade na igreja nem fora da igreja. O Simão Zelote, esse homem assassino, e Mateus, o ex-publicano, que já vimos em aulas anteriores, odiado, Jesus atraiu os dois assim, e depois atraiu os dois, um para o outro. Reconciliou eles com Deus e depois um com o outro. Se você realmente é um salvo, está reconciliado com Deus, não pode ter inimizade entre você e absolutamente ninguém.
Esses dois homens, Mateus o publicano e Simão o Zelote, o primeiro é um agente pago pelo poder romano e o segundo o seu devoto adversário, Mateus e Simão, adversários, agora se tornam amigos. Mateus, o covarde judeu, o instrumento da opressão, e Simão, o truculento e selvagem patriota. Sim, Simão e Mateus cresceram juntos, foram amigos dos dias da sua juventude, e é bem provável que até fossem parentes. Entretanto, quando Mateus veste o uniforme romano, acaba a inimizade com Simão. A traição, a união transforma-se em ódio amargo um do outro. Simão considera Mateus um traidor porque se torna cobrador de impostos, a ponto de querer enfiar uma adaga, um punhal nas costas de Mateus, o apóstolo, porque ele era traidor. Se algum dia houve inimizade entre Mateus e Simão, essa foi embora longe, ela foi deixada para trás, porque Jesus Cristo atraiu os dois, um para ele e atraiu um para o outro. Aqui então ambos, lado a lado, não mais estrangeiros, e nem estranhos, mas agora amigos e irmãos. Eis que Mateus e Simão Zelote foram reconciliados com Cristo, reconciliado entre eles. O evangelho é acolhedor e tem lugar para todos. Na visão de Jesus, terrorista bom não é terrorista morto, bandido bom não é bandido morto, mas é um bandido convertido, um terrorista convertido, com a nova vida, lavado e remido em seu santo sangue, foi vestido na cruz do Calvário. Assim como tantos outros. Simão simplesmente desaparece do relato bíblico, não há nenhum registro mais sobre ele na Bíblia Sagrada. Mas o que nós sabemos é que o terrorista se transformou em apóstolo. O terrorista foi lavado pelo sangue de Jesus e foi transformado e levou o evangelho para muitos lugares do mundo. É tipo de pessoas como Simão que ele transforma, é tipo de pessoas como você e eu que ele quer usar e ele quer transformar. Concluo dizendo o seguinte, apenas com uma ilustração. Havia um violinista famoso que queria apresentar um concerto para apresentar um ponto de vista acerca daquilo que ele sentia a respeito das pessoas. Então, esse violinista, ele aluga um grande salão e convida todos os amantes do violino, daquela música com violino, dizendo que ele iria tocar em um violino que custava $20.000. E ele reúne, então, as pessoas daquela cidade, os amantes do violino, e foram ver ele tocar, o famoso violinista que vai tocar agora um violino de $20.000. E todo mundo queria ouvir aquele homem tocar e o violino caro ser usado na mão de um homem famoso. Ele, então, enche o auditório e as pessoas estão vendo ele tocar o violino. $20.000. Hoje, praticamente, aí, daria o quê? Quase R$100.000 esse violino. Terminado o concerto, aquele homem pega o violino e joga ele no chão. E as pessoas ficam assustadas. Como esse homem quebrou um violino de $20.000? Mas eis que o gerente daquele salão entra no palco e diz: senhoras e senhores, para deixá-los à vontade, esse violino não custava $20.000, custava apenas R$20. Ele agora voltará, o violinista voltará agora sim, para tocar com o violino de $20.000. Ou seja, não importa qual seja o valor do violino. E sabe de uma coisa, meu amado irmão e minha irmã? As pessoas que estavam ali naquele auditório não sabiam dizer a diferença entre um violino de $20.000 e um de $20. Não tinha argumento. Porque o que importa não é o instrumento. O que importa é o artista. O que importa não era quem era Simão Zelote, mas o artista, o Deus que transformou a história dele. Agora, meu amado irmão e minha irmã, vamos encarar uma coisa.
A maioria de nós é do valor de $20. Valemos muito pouco, ou valíamos muito pouco. Mas, ó maravilhoso Mestre Jesus Cristo, olha que bela música ele toca através de mim e de você, seja cantando, tocando, pregando, evangelizando. O importante não é o instrumento, é quem toca o instrumento. O importante não era quem éramos nós, e nem quem somos hoje, mas o importante é quem é Cristo na nossa vida. Lembra da aula passada? O importante não são as taças. O importante é Cristo. Que o Senhor nos ajude a saber que o foco nunca está na ferramenta humana, mas apenas em Jesus Cristo. E com isso enfatizo o fato de que o poder é de Deus, que somos apenas vasos de barro, mas que a glória e a excelência pertencem a Jesus Cristo. Não importa quem seja você, quem foi você, uma prostituta, um mentiroso, um ladrão, um assassino, não importa quem as pessoas digam que você seja hoje. Você é apenas um violino, de $20 ou de $20 mil. Não importa, ninguém sabe fazer a diferença. O importante é quem está tocando esse violino, é quem está operando nesse instrumento, que é eu e que é você. Meu amado irmão e minha amada irmã, Zelote marcou a história de Simão por muitos anos. Mas ainda que a Bíblia continue chamando ele de Simão Zelotes, ele é tão somente o novo homem transformado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa quem as pessoas acham que você é, e muitas vezes até mesmo você acha que Deus nunca mais vai te usar porque você caiu, porque você pecou, porque você é marcado por uma tragédia, porque você é marcado por um pecado. Nunca mais aceite isso. Jesus já te quebrou o vaso velho e te fez um vaso novo. Deixe Jesus tocar uma nova música através de você a partir de hoje. Deixe ele transformar o velho Simão Zelotes em um novo Simão, o pregador do Evangelho. Deixa Jesus se transformar. Não creia mais no que as pessoas digam de você. Creia no que Deus diz de você. Que ele não vê a aparência, ele vê o coração. Deixe Jesus tocar o instrumento que é você e ganhe muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus Cristo transforma pecadores em santos. Deus te abençoe e tenha um excelente domingo e não falte ao culto da noite, até às 18 horas. Deus te abençoe, perdoa por estar terminando um pouquinho mais tarde hoje, mas tenha um domingo excelente.